Há mais ou menos um ano, eu postei aqui um vídeo sobre os motivos pelos quais os Beatles são lembrados até hoje. Eis que agora eu faço outro vídeo com outro conteúdo sobre o mesmo tema. Eu trago agora 12 motivos pelo qual nós gostamos dos Beatles. Alguns dizem que eles são superestimados, outros dizem que eles são lembrados além do normal. Seja como for, nós gostamos dos Beatles. E aqui eu compilei 12 motivos. Vamos a eles? Motivo número 1. Eles são um parâmetro de perfeccionismo. Então eles não deixavam nada ser publicado se eles não achavam que estava extremamente em alto padrão. Não nos esqueçamos que o álbum Let It Be, quando ele se chamava Get Back, ele foi mixado por ninguém menos do que Glyn Johns. E ainda assim não gostaram da mixagem dele. Depois ele fez outra mixagem e não gostaram. Então, eles tinham um padrão muito alto, muito rígido. Então aquele papo de é melhor o feito que o perfeito, com eles não colavam. Talvez influência de George Martin, que também era perfeccionista, não é? Eles introjetaram isso com eles. Sendo ou não, é um bom motivo pelo qual nós gostamos e admiramos os Beatles. O que nos leva ao segundo motivo. Eles nos ensinam muito sobre relacionamento. Olha, eles estiveram juntos ali desde o meio da década de 50, né? O Paul e o John. Depois foram entrando George. Tivemos outros Beatles que saíram pelo caminho, como Pete Best, como Stu. O último a entrar foi Ringo. E eles tiveram muitos problemas de relacionamento, entre eles mesmo. Até porque eles ficavam muito tempo juntos. Muitos desses problemas são conhecidos hoje, outros não. Tanto que em 69 já teve briga feia mesmo entre o John e o Paul por quem seria o empresário da banda. Então, esse case de brigas de egos, briga de dinheiro, também nos fascina até hoje. O terceiro motivo é que as músicas dele estranhamente parecem atemporais. Sabe-se lá se foi porque foi bem gravado, mas quando você escuta qualquer disco dos Beatles hoje, simplesmente não parece que aquilo tem 50 e poucos anos. Bem poderia ser uma gravação moderna, uma música moderna. Isso também nos fascina. Um quarto motivo é que até hoje Beatles é parâmetro de venda. Então, outras bandas venderam mais que os Beatles. Outros cantores venderam mais que os Beatles, como Garth Brooks, Led Zeppelin. Mas se você notar, quando é que uma banda ou um cantor diz que se torna grande? Quando vende mais que os Beatles. Quando vendeu mais que os Beatles. Ou seja, tendo ou não sido a banda mais vendida do mundo, ela é parâmetro até para quem vende mais do que eles. Isso é um bom motivo para serem admirados e gostados. Um quinto motivo, que vai parecer contraditório com o sexto, mas não vai contraditar, eu explico já o motivo. O quinto motivo é que eles tiveram um início e um fim. Eles tiveram um início para o mundo todo a partir daquele 1962, embora já tivessem tocado junto ali desde os anos 50, já tiveram gravado o single no começo dos anos 60, mas em 62 eles se mostram para o mundo e eles têm uma data certa para terminar, né? Naquele 1970, então em abril de 70 lançou o último disco que foi gravado lá em 69, e aí a juíza ali, Paul, ajuiza uma ação contra os Beatles, contra o Alan Klein, contra a empresa Apple Music, Apple Corp. Então eles têm um começo e um fim. E já que tem um começo e um fim, nós podemos colocá-los numa caixinha para estudar sua biografia. Isso é fascinante.
E o sexto motivo, que parece contrastar com o anterior, mas não, é que eles tiveram vários fins. O primeiro a querer sair da banda foi o Ringo. O Ringo, ainda lá em 67. Logo depois, George quis sair, chegou a sair, inclusive, informalmente. Depois, John Lennon, o formador da banda, pediu o divórcio da banda, queria sair da banda. E por último, foi o Paul. Inclusive, na briga, né? Porque o John queria sair e o Paul falou, tudo bem, mas olha, não conta pra ninguém. John manteve segredo e depois foi Paul que pegou a publicidade. Então não teve um único fim, teve vários fins. Isso também nos faz gostar dessa banda. O sétimo motivo é que se tornaram parte das nossas vidas. Se notarmos qualquer idade nossa, vamos estar ouvindo em algum momento alguma música dos Beatles. Ainda mais de 2000 para cá, que a Apple começou a lançar produtos novos e relançar produtos antigos masterizados, remixados dos Beatles, nós podemos pautar as etapas da nossa vida sempre lembrando que naquela época teve tal produto, ou no mínimo nós lembramos a primeira vez que ouvimos algo dos Beatles, qual foi o primeiro disco que compramos dos Beatles, enfim. Então o fato de eles estarem unidos com a nossa história também nos faz gostar deles. O oitavo motivo, e aí só os mais estudados sabem, é que embora os Beatles tenham se lançado para o mundo naquele 62, como eu havia dito, na verdade há quem diga que é 63 com o lançamento do primeiro disco, mas eu conto do primeiro single, né? Embora eles tenham primeiro single de conhecimento assim, por toda Londres, toda a Europa e tal, 62, Love Me Do. Embora eles tenham começado ali para o mundo, eles já vinham de uma longa carreira, cheia de nãos, cheia de fracassos, cheia de tropeços. Então nós até podemos dizer que se olharmos a história dos Beatles de 56, 57, quando começa lá Quarryman, do John Lennon, até 62, eles chegaram no auge em 62, na verdade. Então eles passaram poucas e boas antes do mundo os conhecerem. Isso é fascinante. O nono motivo é que eles são um modelo de composição. Há quem diga que depois de Bach e Beatles, tudo é plágio. Porque embora não tenha sido eles que criaram, foram eles que difundiram aquela sequência: introdução, quadra, pré-refrão, refrão, quadra, ponte e refrão. Isso é quase que a jornada do herói no que tange a literatura, quer dizer, aquele framework, aquele gabarito que sempre funciona. As músicas dos Beatles seguem esse gabarito. Isso faz com que as músicas dele grudem na nossa mente mais rápido e são tomadas como modelo para vários e vários compositores comporem grandes sucessos. Motivão para gostar deles, né? O décimo motivo é que eles nos mostram que um fim pode ser um novo começo. Então os Beatles terminam ali em 69 e 70, mas nos anos 70, cada um tem ali sua carreira solo, alguns mais bem-sucedidos do que outro. E por incrível que pareça, alguém que nem teve uma carreira solo tão bem-sucedida assim, o George Harrison, foi que teve o disco inicial, pós-Beatle, de maior sucesso. Paul é o que teve a carreira solo mais longeva e mais produtiva. John Lennon teve ali um início ótimo, inclusive sua música Imagine, por várias revistas, foi eleita música do mundo, a música do mundo, Imagine. Depois entrou ali em 5 anos ali de calmaria e voltou em 80, quando então foi morto. Mas o fato é que para todos, até para Ringo, para todos, o fim dos Beatles foi um novo começo.
e são zona pra gente. O 11º motivo é que os Beatles nos mostram a evolução do som ao longo do tempo. Então a gente nota aqueles discos ali de 62, 63, 64, são discos para cima, são discos felizes, são discos ali tocáveis por banda ao vivo, com guitarra, baixo, bateria. E depois o som vai ficando cada vez mais complexo, mais introspectivo, mais emotivo, mais dramático e instrumentalmente muito mais elaborado, chegando em Abbey Road numa complexidade vocal, inclusive, que poucas bandas chegaram, que poucas bandas atingiram. Eu nem vou falar naquela complexidade orquestral e de arranjo de 67 com o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Então, ver essa evolução também nos causa grande atração por essa banda. Isso realmente fascina. E como último motivo, motivo de número 12, é que os Beatles nos mostram como é importante nos cercar de boas e competentes pessoas. Então, os Beatles tiveram ali o produtor George Martin, tiveram ali o empresário Brian Epstein, tiveram o hold Mal Evans. Mal Evans, grande hold dos Beatles, que inclusive estou lendo a biografia dele, um dia trago a resenha aqui. Tiveram o responsável pela Apple, o Spinell, o Neil Spinell. Tiveram ali pessoas chaves que fizeram com que a banda subisse com suas ajudas e com suas obras. Tanto que quando foram contratar uma pessoa errada, Alan Klein, a bomba explodiu, justamente naquele 69, 70. Então, eles nos mostram que é importante escolher muito bem quem vai estar conosco na nossa caminhada. Até nisso, os Beatles nos ajudam e também nos fazem gostar deles. Bom, esses são 12 motivos que, assim, de repente, veio na minha mente sobre os quais nós gostamos dos Beatles. E você, tem algum motivo para relatar? Coloca aí embaixo. Pode ser que no futuro eu refaça essa lista e coloco aqui o seu motivo. Não se preocupe, eu vou dar o crédito. Eu sou o Marco Evangelista e você está em LIS, Letra, Imagem e Som. Aqui eu converso sobre música, sobre filmes, sobre séries, sobre livros. Dá o joinha. Se inscreve no canal, inscreva-se no canal. Clica no sininho. E eu espero te ver mais vezes aqui.